você que está aí nos acompanhando em mais uma live do nosso curso Deixa eu te contar. E hoje eu estou aqui neste cenário maravilhoso, nos altos de um prédio aqui do Centro Histórico, porque a nossa live de hoje é a cidade como contadora de histórias. E nós vamos conversar sobre as possibilidades que a nossa cidade tem como um celeiro de histórias, como um espaço que pode nos contar muita coisa sobre a cidade e sobre nós mesmos. Sou a professora Evani Nascimento, pesquiso sobre cidade há algum tempo, desde 97. Esse espaço aqui, o Centro Histórico de Manaus, é um dos meus espaços preferidos, é um dos meus espaços de estudo. Então a nossa live não poderia ser num lugar diferente. Não é cenário, tá? Não é chroma key, eu realmente estou num espaço aberto. E a gente ficou super feliz que passou a chuva, o céu abriu e a gente tem essa vista da cidade, né? Dessa região portuária do centro histórico da cidade de Manaus. Quando nós falamos de cidade, parece sim que nós estamos falando de um organismo imenso, complexo, monstruoso no sentido de que é muita coisa. Mas a cidade, ela está diante dos nossos olhos desde quando nós abrimos a porta da nossa casa. Se nós chegamos na rua, né, se nós entramos em contato com várias outras casas, com outros espaços, com a nossa vizinhança, isso já é o nosso pedacinho de cidade. E o que essa cidade pode contar para a gente, né? Qual é a cidade de vocês, né? Será que tem gente aqui de outras cidades, além de Manaus? E qual é o pedacinho da cidade de Manaus que você conhece? Qual é aquele pedacinho da cidade de Manaus que é seu, do coração, que lhe conta histórias, né? Qual é o pedacinho da cidade onde você se sente acolhido? Já teve essa experiência de chegar e se sentir bem num espaço da cidade, de se sentir feliz, de sentir saudade de ir para determinados lugares? Nós estamos vivendo isso hoje com a pandemia, onde nós precisamos ficar em isolamento, evitar aglomerações, né? Evitar sair de casa. Do que nós mais sentimos falta nesse momento em que nós precisamos ficar presos? Do que nós mais sentimos saudades? O que aperta o nosso coração na cidade que nós gostaríamos de ver? E por quê? Será que nós conseguimos responder essas perguntas? E como é que nós poderíamos tratar desse tema com crianças? Como é que nós poderíamos falar sobre a cidade com os pequenininhos? O que os pequenos, as crianças de 5 anos, as crianças que estão em fase de alfabetização, elas entendem desse complexo de cidade? Mas elas entendem, porque elas também habitam esse espaço, elas saem de casa, elas têm vizinhança, elas têm amigos, elas estão frequentando a escola, elas já transitam de um espaço para o outro. Então dá sim para a gente começar a buscar com essas crianças essa cidade contadora de histórias. Assim como nós olhamos para um objeto e nós podemos imaginar qual é a história daquele objeto, nós podemos pesquisar sobre a história daquele objeto, mas aquele objeto também já tem uma história com a gente, né, de relação afetiva, assim também é a cidade. Se nós pensarmos, né, que todo esse espaço conversa com a gente. Vocês conversam com a cidade? O que a cidade diz para vocês? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente pensar, né? Primeiro, vocês sabem onde é que a cidade começa e onde é que a cidade termina? Será que nós temos, né, delimitado nesse mapa urbano esse começo e esse final da cidade? Será que é uma pedra?
Será que é uma rua que determina o começo da cidade? Será que é uma metáfora? Onde é que a cidade termina? Onde é que a cidade de Manaus termina? Será que ela termina onde começa a floresta? Será que ela começa no rio? Será que tudo que vocês estão vendo aqui atrás, que é esse abraço do rio, é ali que começa a cidade? Será que a cidade começa a partir dessas casas? Se você fizesse essa pergunta para uma criança, o que será que ela diria? Onde é que começa a cidade? Onde é que termina a cidade? Seria uma coisa bem interessante ouvir essas respostas. Se vocês perguntarem, depois contem pra gente o que vocês ouviram como resposta, né? E digam também pra gente, na perspectiva de vocês, onde é que começa a cidade e onde é que ela termina. São coisas para pensar. Manaus aqui, então, né, ela é abraçada por esse rio. Então, de um lado você tem o abraço do rio na cidade e atrás você tem a floresta. Né, a floresta que cada vez mais é tomada por novas construções que são a nossa interferência nesse espaço e que nós vamos chamando de cidade. Para contar histórias, né, nós precisamos nos comunicar. Então, como será que a cidade se comunica? Como será que a cidade fala? Porque todos os organismos, todas as coisas, elas falam. Mas será que nós sabemos ouvir? Será que nós sabemos ler o que a cidade está dizendo? Essa cidade, ela fala, ela conta histórias. Mas como será que nós podemos conseguir ouvir, conseguir ler, conseguir perceber essas histórias que a cidade conta? E eu fui anotando aqui, né? A cidade fala, ela fala através dos seus objetos, que são os prédios, as ruas, os espaços públicos construídos, as praças, os parques. A cidade fala pela forma como a rua está. Se a rua está limpa, se a rua está suja, se a rua está esburacada, é a cidade falando. Às vezes ela grita, ela diz, gente, olha como eu estou, façam alguma coisa. E a gente não consegue ouvir a cidade. Então, que histórias será que a nossa cidade conta? Mas falar de cidade é um mundo. E eu trouxe um ponto aqui para a gente falar, as ruas, que é um tema muito gostoso para abordar e que ele pode ser trabalhado em todas as idades. O que será que a nossa rua nos conta? Qual é a história da nossa rua e qual é a nossa história na nossa rua? Se uma biblioteca está aberta, é a cidade comunicando alguma coisa. Se a biblioteca está fechada, é a cidade que está comunicando também alguma coisa. Ela está gritando, por que eu estou fechada? Por que eu estou nessas condições? Ou, se ela está aberta, ela está sorrindo e dizendo, venham, eu estou aqui, eu estou convidando vocês para me conhecerem. Então a cidade fala com a gente. Só nos resta saber ler essa comunicação, saber também conversar com a nossa cidade. E como eu disse, nós vamos começar falando da rua. Qual é a rua que vocês moram? Daí eu quero partir de um livro muito lindo chamado A Alma Encantadora das Ruas. Se vocês ainda não conhecem, dá para a gente conseguir esse livro fácil na internet, em PDF. Ele é de 1904, de um jornalista e escritor carioca chamado João do Rio. Nesse livro, A Alma Encantadora das Ruas, o João do Rio vai dizer que todas as ruas têm uma alma. Nós, enquanto seres humanos, nós somos dotados também, nós somos seres biológicos, racionais, nós somos seres emocionais, nós somos seres espirituais e nós temos uma alma. E o João do Rio vai dizer que as ruas têm uma alma, porque ele diz que existem ruas que são
tristes, existem ruas alegres, existem ruas snobs, existem ruas aristocráticas, existem ruas medrosas. Então ele vai dando essas características às ruas. E é bonito nós pensarmos também qual seria a alma encantadora da nossa rua. O que a nossa rua fala? Que histórias ela poderia nos contar? E daí, como é que nós podemos ler isso? Eu fiz alguns apontamentos aqui para a gente conversar. Se nós passamos em uma rua e ela tem muros altos, ela tem muitas grades, nós poderíamos dizer que ela é uma rua medrosa, que ela está se protegendo, que aquele espaço ali não oferece segurança. Então essa rua está dizendo, eu preciso ficar recolhida, eu preciso ficar protegida. É uma rua medrosa. Se você passa por uma rua e as casas têm umas cores fortes, as casas têm plantas na frente, as pessoas estão ali nas janelas, existem crianças conversando, né, brincando de bola, né? Você pode dizer, nossa, essa é uma rua alegre. O nosso espírito vai mudando de acordo com a rua pela qual nós passamos. Então isso é descobrir a alma encantadora das ruas. Então como é a rua de vocês? Né? Ela é uma rua velha, é uma rua nova, ela é uma rua alegre, ela é uma rua engraçada, ela é uma rua presa, né? Tem muitas grades, tem muita pichação, ela é uma rua revoltada. Nós poderíamos dizer que uma rua que está cheia de pichações, em que está tudo depredado, é uma rua revoltada. Por que ela está revoltada? Por que existem aquelas pichações ali? O que ela está nos dizendo? Ou o que ela está gritando para que a gente veja, para que a gente perceba? Então isso é, se a rua está esburacada, né? O que ela está dizendo? É uma rua descuidada. Mas por que ela está descuidada? Por que ela não está com um asfalto liso, com um meio-fio, com plantas, uma calçada onde as pessoas possam caminhar? Né? Então, esses elementos são elementos que nós podemos ler na cidade, começando pela nossa rua. Então eu já proponho para vocês, quando terminar essa live, a não ser que você vá com o celular olhando a rua e contando aqui para a gente, mas quando terminar essa live, abra a sua janela, olhe a sua rua e tente observar esses elementos. Como é que são as fachadas das casas? São casas de madeira? São casas de alvenaria? Aqui em Manaus existem muitas ruas que nós poderíamos chamar de ruas que não são permanentes, né? Que são ruas que ainda vão passar por transformações, né? Esqueci a palavra agora, se alguém lembrar me diga aí, né? Então o contrário de permanente, né? Então essas ruas ainda estão nos dizendo que ela não foi concluída, porque o tijolo está ali aparente. As pessoas só construíram, passaram às vezes o cimento na frente, às vezes nem está pintada, mas do lado aparecem os tijolos. Então é uma rua que ainda não foi concluída, é uma rua inacabada. Então será que as nossas ruas ainda são ruas inacabadas ou ruas que esperam? O que essas ruas que esperam, né, precisam? Precisam que a gente faça alguma coisa. Como é que a gente poderia trabalhar isso com criança? Agora, nesse momento, está todo mundo preso em casa, mas as crianças poderiam desenhar o que tem na sua rua e contar essa história, dizendo, né, que elementos tem ali. Eu fiz um poema falando sobre a minha rua. Nesse poema eu vou contar desde o momento em que eu cheguei na rua, por que eu fui morar nessa rua, o que tem nessa rua, as pessoas mais velhas que ficam nas janelas, as crianças que brincam na rua, os cachorros, os gatos, os vendedores que passam na rua, tudo que eu ouço das festas, os vizinhos que fazem festas, a igreja que tem na rua. Então, isso foram aspectos que eu fui rememorando nesse momento em que a gente não pode sair tanto. Então, isso seria uma atividade de contação de histórias também, em que você poderia propor, conte a história da sua rua. Ou,
se a sua rua falasse, o que ela diria? O que ela diria para as outras ruas, o que ela diria para as casas que estão nessa rua e o que a sua rua diria para você. Pensando num sistema menor, nós temos a nossa casa. Será que nós já pensamos na nossa casa também como um organismo vivo? A nossa casa com uma alma encantadora? Será que a nossa casa está feliz? Será que a nossa casa está triste? Será que a nossa casa é aconchegante? Quem de vocês conhece a sua casa desde quando ela nasceu? Alguém viu a sua casa nascer? Ou quando vocês foram morar, a casa já estava pronta? A casa, o apartamento, a mansão, o castelo, é onde vocês moram. Ele já estava pronto quando vocês chegaram? Quem eram os habitantes anteriores? Eles cuidaram bem dessa casa? Será que essa casa ficou feliz em receber vocês? Então, às vezes você está preso e pensa, como é que eu vou criar uma atividade aqui para quem é professor? Como é que eu vou criar uma atividade para as crianças, uma atividade em que elas possam desenvolver esse pensamento criativo, em que elas possam falar livremente? E aí você tem o tema. Se a sua casa fosse uma pessoa, como ela seria? Se vocês fossem escrever a biografia da casa de vocês. Já pensou? Você vai entrevistar a sua casa. Já pensaram nessa possibilidade? O que a casa de vocês contaria? Pior, né? Se a casa de vocês falasse, aí tem uns desenhos, né, que mostram, né, a casa fantasma, né, a casa que engole as pessoas, né? Tem essas referências que são bem divertidas. Mas a minha mãe, ela construiu a casa, então ela também viu, ela fez, né? Ela fez o parto, na verdade, né? Da casa dela e foi construindo, e foi remodelando, e foi ajudando a levantar as paredes. Isso é bonito, isso tem outro sentido. Então, contar a história da sua casa. E aí, se você pensa, né? Você é um escritor, você é um biógrafo, e aí você vai escrever a biografia da sua casa. Então, a sua casa vai contar a história dela para você. Como é que ela vai contar a história? Você vai olhar como estão as paredes, você vai olhar de que é o alicerce, você conhece os materiais que foram usados para construir a sua casa. Quem construiu aqui sabe, né? Então tem muita história para contar. E essa história poderia ser contada num poema, poderia ser contada num conto. E aí, como eu estava dizendo, se a sua casa falasse, o que ela ia contar sobre você? Ai, 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 né? Alguém ficou com medo aí? Meu Deus, essa casa vai revelar que eu fiz tal coisa. Será que a casa contaria? Então, que histórias a casa teria para falar sobre os seus moradores? Isso as crianças, pegam assim e elas fazem, porque elas têm esse poder de imaginação que nós adultos, ao longo da nossa vida cheia de compromissos e correria, nós vamos perdendo. Nós perdemos essa capacidade de olhar, né, e ver coisas diferentes, de olhar para a nossa casa como se ela falasse. Onde estão os olhos da nossa casa, que são as janelas, né? Os olhos da nossa casa ficam abertos ou eles ficam fechados? Para onde olha a nossa casa, né? Qual é a visão que tem a nossa casa? Onde está a boca da nossa casa, que seria a porta? Se uma criança for desenhar, ela desenharia assim. A criança, né? A casa com os olhos, que seriam as janelas, a porta, que seria a boca. E aí os corredores, né, os braços dessa casa, os alicerces, as pernas, aí eu fico já viajando, né? Então, como seria essa casa? E o que ela teria para contar? E é lindo se você viu a sua casa nascer. Então, a cidade contando a história. Pensem nisso. Se vocês fizessem um trabalho, e esse trabalho poderia ser para todas as idades, desde os pequenininhos que ainda não estão, né, escrevendo, eles poderiam contar, eles poderiam desenhar, até, né, pessoas de todos os níveis acadêmicos, fazer a biografia da sua casa.
Daí você constrói uma rua. Como é que é essa rua? E você vai falar da sua rua nesse sentido da alma encantadora. Olha, duas coisas já na perspectiva da cidade como contadora de histórias. A biografia da sua casa, que história a sua casa conta sobre ela, ou o que a sua casa contaria sobre você, e a alma encantadora das ruas. O que a sua rua conta, como é que você lê a sua rua e qual é a alma encantadora que a sua rua tem. Tem um poema do Mário Quintana chamado Canção da Ruazinha Desconhecida e que foi musicado pelo Márcio de Camilo num CD que deu origem ao projeto chamado Crianceiras, que isso também está disponível no YouTube. São canções lindas, poemas do Mário Quintana e do Manuel de Barros. E nesse poema do Mário Quintana, ele fala dessa ruazinha. Ele diz assim: ruazinha que eu conheço apenas da esquina onde ela principia. Ruazinha perdida, perdida, ruazinha onde Marta fia. Ruazinha em que eu penso às vezes como quem pensa em uma outra vida e para onde hei de mudar-me um dia quando tudo estiver perdido. Ruazinha da quieta vida, tristonha, tristonha, ruazinha onde Marta fia e onde Maria da janela sonha. Não é lindo isso, gente? Ele falou aqui da alma encantadora. A rua é tristonha, a rua é perdida, mas ele tem um amor por essa rua que ele quer ir para lá. Ele quer morar lá quando a vida não estiver mais fazendo sentido, porque ele também identifica essa rua como um lugar de abrigo. E tem as pessoas características dessa rua. É onde a Marta fia e é onde a Maria da janela sonha. Na rua de vocês tem pessoas que ficam à janela ou pessoas que sempre estão molhando as suas plantas ou que saem para caminhar com os cachorros ou que ficam brincando, conversando. Quem são essas pessoas de referência? Tudo isso vai compondo essa alma encantadora das ruas. Sem falar que tem as pessoas que ficam pesquisando sobre a vida das outras pessoas. Nós não vamos chamar de fofoqueiras, né? São os pesquisadores da vida do outro. Então são as pessoas, né, que sabem o seu horário de chegar, o seu horário de sair, sabem, né, o que acontece na rua. São as pessoas que vão te informar, inclusive, sobre a história daquela rua. Se você chegar num lugar, né, e você entrar em contato com essas pessoas, elas sabem de tudo que acontece ali. São informantes, assim, preciosos. Tem as pessoas que varrem a rua, as pessoas que recolhem o nosso lixo, tem as pessoas que vão oferecer trabalhos, que vendem coisas. No poema que eu escrevi sobre a minha rua, eu listei todos os vendedores que passam na rua, o vendedor de pupunha, o carrinho de sorvete, o vendedor de verdura, o carro do peixe, o carro da sucata, o carro do sorvete. Tudo isso faz parte da vida da rua. Só que essas coisas eu fico postando lá no Facebook e muita gente comenta que está em outra realidade, porque esses vendedores, eles não passam em todas as ruas. Eles não existem em todas as cidades, são em espaços específicos de cidade, nos espaços mais periféricos, nos espaços mais populosos. Eles não estão em condomínios, né? Nos condomínios fechados não vai passar o carrinho do sorvete vendendo 5 bolas por apenas R$1. Isso é algo das ruas periféricas. Então, que vida pulsante existe na rua de vocês, que poderia render uma história? E daí, quando nós falamos na biografia da casa, eu lembrei que tem aquela música, né, do Toquinho, né, Toquinho e Vinícius. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ele vai dizer sobre toda a composição ou da não composição da casa, mas era a casa, né, que ele vai dizer
que era feita com muito esmero, né? Existia um amor, uma paixão na construção dessa casa. Se você for trabalhar com crianças, a ideia da biografia da casa pode partir desse poema, dessa música do Toquinho e Vinícius, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Se você for trabalhar sobre a ideia da alma encantadora das ruas, da história que a rua tem para contar, você pode partir desse poema do Mário Quintana, Canção da Ruazinha Desconhecida. Então, partir sempre de alguma coisa, né? Levar uma referência para fazer essas leituras, para fazer essa discussão e ir, né, abrindo possibilidades para aquilo que o Paulo Freire falava de aprendizado significativo. A criança, o estudante, você vai falar sobre algo que você conhece. É a sua casa, é a sua rua, é a sua cidade. Faz sentido para você. Você habita aquele espaço e aquele espaço está em você. Está na sua memória, está na sua pele, você sente o cheiro e você guarda também muita coisa no coração. Você fica com ódio, né, de algumas coisas também, mas tem muitas coisas que você ama em todos esses espaços. Então isso é trabalhar numa perspectiva de aprendizagem significativa e na brincadeira do sentido de contar histórias. Eu estou aqui contando história para vocês. Acabei de sair de uma live do meu grupo de pesquisa, o Intercidade, em que eu estava contando também sobre a história da cidade, desde a sua origem, né, lá de Egito, Mesopotâmia, passando por Grécia e Roma, até chegar aqui em Manaus. Então, o professor está sempre contando histórias. E é esse poder de contar histórias que faz com que a gente precise sempre buscar temas diferenciados. E por isso eu estou aqui para colocar, né, esse tema para vocês pensarem. É possível eu começar a ler a cidade e descobrir a cidade como uma contadora de histórias? Eu já dei elementos aqui para vocês pensarem. Começar com a casa, olhar a rua, o que a gente pode perceber da rua? Dos muros, as grades. Quando a gente está falando em grades, aqui em Manaus tem grades maravilhosas. Tem ruas que as grades, elas não têm tanto o objetivo de deixar que as pessoas fiquem lá fora ou evitar que elas entrem naquela residência privada. Mas elas têm a função de embelezar. Então, uma rua toda com grades bem elaboradas, desenhadas, isso daí transforma aquele espaço. De uma rua medrosa, ela seria uma rua mais, né, snob. Olhem só as minhas grades, como elas são bonitas. Vocês nem têm grades assim, eu tenho, né? Então, como é que seria o espírito, né, a alma encantadora dessa rua? Depois que eu li o livro do João do Rio, por onde eu passo, eu fico ouvindo a rua falar. Eu ouço as casas falando. Eu olho e vejo, nossa, ela está reclamando. Ou então, nossa, como ela está feliz. Será que é possível a gente conseguir essa comunicação, né? Essa ligação íntima com a cidade, de você caminhar pela cidade e ouvir o que a cidade está dizendo, né? Conseguir ouvir se tem passarinhos, né? Se a cidade permite essa expressão de vida da natureza ali dentro, ou se você só consegue ouvir barulhos de carros. Eu estou aqui no Centro Histórico e vocês estão acompanhando toda essa trilha sonora, né? A nossa live de hoje foi para tentar despertar em você essa ideia de: será que eu consigo ouvir a cidade? Será que eu consigo ouvir a minha rua? O que será que a minha rua quer me dizer? Né? Que histórias eu consigo captar desse espaço que é meu, que eu passo por ele todos os dias? E como é que eu conseguiria conhecer os meus alunos, conhecer as crianças a partir das histórias que elas vão me contar sobre a casa delas, sobre a rua delas? Olha como isso é revelador para uma série de outras coisas que vocês poderiam pensar na escola. Como é que eu conheço, né, a situação em que vive essa criança? Vamos contar a história da rua, o que tem na tua rua? E isso já daria elementos
importantíssimos para a gente pensar qual é o contexto em que ela vive. Daí tem uma outra coisa, já que eu sou professora de artes, tem um musical que está no YouTube do canal TEAR, que é chamado A Rua dos Cataventos. O TEAR, ele é um instituto de artes do Rio de Janeiro e eles montam espetáculos, eles têm oficinas de artes, trabalham com professores, com crianças, adolescentes, com todo mundo, desde os anos 80. E eles montaram esse musical chamado A Rua dos Cataventos, em que eles vão contar o que acontece na rua, no horário da manhã, no horário da tarde e no horário da noite. Então o roteiro ele está dividido dessa forma. Olha que ideia interessante e ao mesmo tempo tão simples e tão possível de nós também fazermos na escola, né? Propormos aos nossos alunos. Como é que eu conto a história dessa rua? Como é que a rua acorda? O que acontece quando a rua está almoçando? O que acontece no soninho da tarde da rua? A rua tem um soninho da tarde? O que acontece quando a rua adormece? Como é que a rua adormece? Que sons, que elementos estão passando ali nesse momento em que a rua está adormecendo? Olha que coisa bonita, a gente está tratando, né, de um roteiro para contar sobre a história dessa cidade a partir da rua. Então o TEAR fez, né, esse espetáculo. O que acontece na rua pela manhã, à tarde e à noite. Então eles foram mostrando como as pessoas conversam, quais são essas músicas, as danças que acontecem, os festejos que acontecem. Na rua de vocês tem festejos? Tem as festas, né? Tem coisas acontecendo, né? Dinâmicas, né? É uma rua festiva. Então, são elementos para a gente pensar. Espero que isso tenha levado vocês a querer, né, falar sobre a rua, a querer ler a cidade e a querer ouvir a cidade como essa contadora de histórias. E tentem ouvir a cidade, ouçam a rua de vocês, tentem fazer a biografia da casa, tentem fazer descobrir a alma encantadora das ruas e, quem sabe, juntando essas almas encantadoras que as crianças, que os alunos de vocês podem trazer, vocês não montam um espetáculo musical para um fim de ano contando a história da cidade a partir desses núcleos que esses alunos e que vocês estão propondo. Seria um trabalho interdisciplinar, bonito, prazeroso e cada um falaria de si e estaria falando sobre a cidade, né? A cidade como uma contadora de histórias. Beijo, gente!